Podem sentar-se. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, hoje é a quarta-feira de cinzas, início do período da Quaresma, ainda que na liturgia a Quaresma comece mesmo no primeiro domingo da Quaresma. Então, por que este começo um tanto antecipado na quarta-feira de cinzas? De fato, a prática é um tempo de penitência, como todos sabem, e hoje é um dia de abstinência e jejum. É dia de abstinência, ou seja, não se pode comer carne vermelha, nem caldo de carne, nem sopa de carne, a partir dos 7 anos de idade. E é dia também de jejum, ao menos para os que têm de 20 a 60 anos. É um dia de jejum. Em que consiste? Consiste numa pequena refeição pela manhã, muito pequena, depois um almoço normal e um jantar um pouco maior do que a refeição da manhã. É preciso dizer que essa é uma disciplina mitigada, ou seja, diminuída, porque na antiguidade era muito mais rigorosa, e isso já era notado já desde os tempos apostólicos. Os primeiros documentos que se conhecem da antiguidade cristã católica, como a Didaquê, por exemplo, já se fala nos jejuns, nas orações, etc. E já no concílio de Niceia, um verdadeiro concílio. Em que ano foi isso? No ano 325, ou seja, há quase 1700 anos atrás. Neste concílio de Niceia se estabeleceu justamente o jejum na Quaresma, nos 40 dias que precedem o dia de Páscoa, sendo que era jejum mesmo, e era durante toda a Quaresma, eram todos os dias, não era só a quarta-feira e a sexta-feira santa, toda a Quaresma era dia de jejum. Só que havia a exceção dos 4 domingos. Nos domingos não havia jejum. Então, ficavam 36 dias ao invés de 40. Então, para igualar com os 40 dias, que foi justamente os dias que Nosso Senhor fez jejum no deserto, 40 dias. Então, se recuaram mais 4 dias. Então, sábado, sexta, quinta, quarta, para ficar 40. Por isso foi feito já no século VIII, que se estabeleceu o começo da Quaresma, das práticas de penitência, das práticas do jejum, na quarta-feira chamada Quarta-feira de Cinzas, onde se faz essa cerimônia que eu fiz aqui no começo, nós todos fizemos, da imposição das cinzas. Isso era de uma importância enorme na antiguidade, este período da Quaresma, de tal maneira que até nas leis civis, se estabelecia como se fazia o jejum, isso, aquilo, como era bom fazer o jejum, quais eram os frutos do jejum, na lei civil, na lei do Império Romano do Oriente, chamado Império Bizantino. Na lei do Império se estabelecia como é que se fazia o jejum, etc, etc. E na Idade Média havia a chamada Trégua de Deus, que era justamente o período da Quaresma, onde se evitavam as guerras, as disputas, se fechavam os teatros e se fechavam também os tribunais, para se evitar justamente disputa, dissipação, distração, mesmo distração honesta, mas que distrai, faz a pessoa perder o senso do espiritual e se desviar do caminho reto. Então, justamente porque a cerimônia, esse período da Quaresma, ele começa com essa cerimônia um tanto dura, austera, que é a cerimônia justamente da imposição das cinzas. Todos certamente receberam
E o padre disse a todos, enquanto impunha essas cinzas, dizia: Memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteris. O que quer dizer isso? Lembra-te, a tradução é esta: lembra-te, ó homem, que és pó e em pó te has de tornar. Lembra-te, homem, que tu és pó, poeira, e que você vai retornar ao pó. Essa cerimônia justamente quer cortar todo apego às criaturas, já que é um período de penitência, nós temos que nos aproximar de nosso show e, portanto, temos que nos desapegar das criaturas. E então ele lembra este fato, que nós não passamos de pó, de cinza, e que nós voltaremos a esse pó. Um padre da igreja, comentando este trecho, dizia o seguinte, que, vejam bem, nem se fala do período da vida. Se fala que é pó, ou seja, veio da terra, a origem humilde, baixa do ser humano, e que voltará à terra, ou seja, à morte. Não se fala nem da vida. De tal maneira, isso é considerado secundário. Porque são justamente o que é importantíssimo meditar. Esta origem humilde nossa, nós viemos do nada, Deus nos criou, nós não temos o ser por nós mesmos, evidentemente, somos completamente dependentes, e após esse período de alguns anos aqui na Terra, que nós não sabemos quanto será, nós morreremos, e em seguida virá a eternidade. Com relação a essa primeira coisa, ou seja, a morte, nós não sabemos, não temos controle nenhum. Há tantos tipos de morte por aí, repentinos, em qualquer época, às vezes na velhice, por qualquer motivo, não sabemos. Porém, com relação à sorte, ao destino depois da morte, nós temos sim algum controle sobre isso. Nós temos um controle sobre isso porque nós temos livre-arbítrio. Nós somos livres de aceitar ou não a graça de Deus, de pecar ou não, de ir para o inferno ou não. E justamente nós escapamos do inferno e vamos para o céu se nós cumprirmos os mandamentos e evitarmos o pecado. E então, para isso, essa cerimônia das cinzas nos lembra três coisas. Primeiro, a humildade, justamente, essa cerimônia, o que o padre diz, que és pó e ao pó hás de voltar. É como se fossem duas extremidades na nossa vida. O pó de um lado e o pó do outro. No meio, a nossa vida. E daí a consequência. Se são essas duas extremidades, o meio também não vai ser grande coisa. Se não me falha a memória, era Tertuliano que dizia que o ser humano é um pouco de pó que o vento levanta um tempo, faz o corpo humano, e depois o vento passa e ele volta àquele acúmulo de pó. Quer dizer, mostrando assim mostrando a nossa instabilidade, esse corpo, essa vida terrena aqui, a qual nós damos tanta atenção, é algo que é instável, que passa e que, portanto, tem um valor secundário. Depois, a cerimônia nos lembra também que essa morte, toda essa instabilidade, essa fraqueza nossa, é pior ainda, é fruto do pecado. Não é só uma instabilidade natural, uma fraqueza natural, porque pelo menos nesse caso não haveria culpa, mas não há culpa aí. Ela é fruto do pecado. A morte entrou no mundo pelo pecado. Por causa do pecado, como castigo do pecado, a morte entrou no mundo. E, portanto, isso piora ainda mais nossa situação, porque não só somos fracos, mas somos pecadores. Pecamos contra Deus.
pecamos contra aquele que tinha dado o nosso sustento, já que os homens, naturalmente, eles morrem. Corpo e alma, aquilo não se mantém. Mas nosso Senhor completou no paraíso terrestre, dando aos nossos pais os dons que eram necessários, entre eles a imortalidade. Ou seja, a passagem para o céu ia ser uma coisa toda natural, facilmente. Não haveria essas dificuldades, esses sofrimentos pelos quais nós passamos. Não haveria esse problema, essa angústia central, que é justamente o problema da morte, que é ignorado na juventude, ou mais, começa a incomodar na maturidade, e que é o tormento da velhice. E justamente isso, por causa do pecado dos nossos pais, e a situação se agravou depois com os nossos, se agrava justamente com os nossos pecados pessoais. Daí, as cinzas também são um símbolo de penitência, porque justamente, se há o pecado, tem que haver penitência. Se não houver, será condenação. Ela nos convida justamente para, a partir da consideração da nossa fraqueza e maldade, nos convida a fazermos dignos frutos de penitência. E, finalmente, a cinza é também o símbolo da morte. Esse fato é o que mais impressiona, né? Porque justamente fala disso, é explicitamente falado. Voltarás à terra. Voltarás à terra. Essa é é o nosso fim aqui na terra. Naturalmente nós somos isso. Terminará, Deus sabe quanto tempo, mas terminará. Então, temos que estar preparados para isso. Então, este período da Quaresma, ele é um período providencial de conversão. Conversão, porque todos nós temos necessidade de conversão. Seja os que vivem em pecado, esses necessitam muito mais, seja também os que vivem na graça de Deus, que tem realmente essa felicidade de estar na graça de Deus, mas que, justamente, essa graça de Deus, da parte de Deus, ela é estável, ela é uma rocha, mas da nossa parte, justamente, carregamos este tesouro em vasos de barro, como diz o apóstolo São Paulo. Quer dizer, pode se quebrar. Da nossa parte, parece até a cinza que nós recebemos. É algo que não tem estabilidade nenhuma. Só Deus, nosso Senhor, pode dar essa firmeza para nós. Só nosso Senhor pode realmente manter-nos na graça de Deus e nos dar mais ainda a graça da perseverança final, que nos conduzirá ao paraíso. Mas para isso, justamente, é preciso que nós aproveitemos o tempo da graça. Porque é preciso lembrar, muitas vezes, nosso Senhor dá a todos a graça necessária para se salvar. E até se pode concluir que nosso Senhor dá uma graça abundante para a nossa salvação, mais do que nós precisamos. Porém, Ele dá de maneira desigual. E Ele dá numa medida que nós não conhecemos. E, portanto, nós não podemos, Deus nos livre, considerar a Deus como um empregado que nos dará a graça quando nós quisermos. A hora que nós quisermos. Então, vive-se uma vida ruim e, bom, quando ficar velho, né? Já aproveitou a vida, entre aspas, então vai pedir a graça a Deus e vai se converter e pronto, vai morrer bem e vai para o céu. Que nosso Senhor nos livre dessa mentalidade insensata, porque o que está na Escritura, pelo menos o que a igreja nos ensina, é completamente diferente. Né? O que é que a Escritura diz? Para o lado que a árvore se inclinar, para esse lado vai cair. E há também um ditado que diz, tal como foi a vida, assim será o fim. Não é algo absoluto, atenção.
É verdade que sempre pode haver a possibilidade de pecadores se converter. Por quê? Porque essa graça, a graça de Deus, pela misericórdia do bom Deus, ela nos acompanha enquanto nós estamos aqui nesta vida. E, portanto, teoricamente, até no último momento da nossa vida, nós podemos receber uma graça necessária para nos salvar. Da parte de Deus, isto é sempre possível. Porém, da nossa parte, e eis o problema. Pode ser que nós não tenhamos disposição para receber esta graça. Por quê? Por causa da vida de pecado. Tudo o que é recebido segundo o modo daquele que recebe. A graça de Deus pode vir sempre. Nosso Senhor é misericordioso, mas o homem pode se negar a ela, ele é livre. E é o que acontece muitas vezes. No correr da vida, vai se negando, se dizendo não à graça de Deus, ou dizendo mais ou menos, o que é praticamente a mesma coisa. Porque com Deus não se faz negociação. Ou se serve a Deus ou não se serve a Deus. Então, fica-se nessa situação. Às vezes confessa, talvez, e melhora um pouco, depois cai de novo no pecado. Passa um tempo, depois volta, lá uma hora ele volta e melhora um pouquinho, depois cai de novo. E vai. O que pode acontecer? O que pode acontecer, e facilmente acontece, a experiência ensina, é que a pessoa se torna com disposições, toma disposições, adquire disposições que impedem praticamente a ação da graça de Deus. E aí a dificuldade, porque a graça de Deus tem uma medida que só Ele conhece. Você, na sua presunção insensata, passa a vida toda achando que a hora que quiser é como botar uma fichinha e receber um docinho. Pronto, não tem problema. Não é assim. Deus é Deus. Ele é que é o Senhor. Da nossa parte, cabe servi-lo. E um servidor bom não espera, ele serve. Se ele espera, ele não é bom servidor. E então, aproveitemos mais este tempo da quaresma. Por quê? Porque nesse tempo da quaresma, nosso Senhor estabeleceu, a igreja estabeleceu, e por isso eu citei rapidamente no começo, que essas cerimônias, esse tempo foram estabelecidos há muitos e muitos séculos, há mais de 1.600 anos foi estabelecido isso. Por quê? Porque a igreja quis estabelecer um tempo privilegiado, onde, pelas promessas que a igreja recebeu, ela pode garantir, com a assistência do Espírito Santo, que este é um período em que graças serão mais abundantemente concedidas, e graças de penitência, graças de conversão. Então, aproveitemos este período para verdadeiramente nos converter. Se pela graça de Deus estamos na graça, então aproveitemos para um fervor maior, para uma penitência mais séria. A seriedade. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isto ele colherá, dizia também o apóstolo São Paulo. Se eu semeio nas coisas ruins, eu colherei frutos maus. Se eu semeio, mesmo que sejam coisas boas, mesmo que eu não esteja em pecado grave, mas se eu semeio com moleza, também eu não posso esperar ser tratado com moleza, mas com dureza. Porque Deus não vai atrás da minha moleza, mas vai justamente corrigir a minha moleza. Tudo isso para que nós possamos justamente daqui a 40 dias ter esta alegria da ressurreição, para que essa alegria seja justamente uma alegria pura. Porque se não for pura, não será uma alegria de Deus. E as alegrias aqui nesse mundo, se elas são segundo a vontade de Deus, elas foram preparadas com sofrimentos, com sacrifícios, com disciplina. Então, sim, será uma alegria digna deste nome. E não uma alegria como essas
que passaram dias atrás, fruto de insensatez, que vem do pecado e que leva ao pecado e que leva à perdição. Peçamos a nosso Senhor que nós nos convertamos com seriedade. Agora é o tempo de conversão. Aproveitemos, porque nós não sabemos quantas quaresmas nós teremos ainda e se nós não acabaremos endurecendo o nosso coração. Tenhamos a contrição que quebra justamente essa dureza do coração e nos leva realmente a caminhar segundo a vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.